A equipe Red Bull estaria tentando recrutar o Charles Leclerc ou Lando Norris para correr ao lado de Max Verstappen. Christian Horner diz que o domínio da Red Bull não deve durar muito tempo, e o James Allison da Mercedes disse que a equipe vai analisar o novo carro da McLaren. Esses são os destaques do dia do mundo da Fórmula 1. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Mais da F1. A equipe Red Bull esteve sondando os pilotos Charles Leclerc da Ferrari e o Lando Norris da McLaren, no que seria um projeto para formar, entre aspas, o time dos sonhos, colocando um desses dois pilotos ao lado de Max Verstappen a partir de 2025. Essa informação veio lá do site italiano Fórmula 1, e lá diz que a Red Bull procurou o Leclerc para saber se existe alguma possibilidade dele e a Ferrari se separarem no final de 2024. E ao que parece, o chefe da Ferrari, Frédéric Vasseur, rapidamente reagiu a esse movimento da equipe rival e colocou o trabalho de renovação do contrato de Leclerc como prioridade dentro da equipe. Mas vale lembrar que antes do GP do Canadá, o Leclerc informou que ele e a Ferrari já haviam iniciado as conversas sobre a extensão desse vínculo, mas que até o momento não era nada muito concreto, pois segundo ele, 1 ano e meio é um longo caminho a percorrer. Já no caso do Lando Norris, o consultor da Red Bull, Helmut Marko, não escondeu o desejo de ter o piloto britânico na equipe, e para ele o Lando Norris é o piloto mais talentoso entre os jovens pilotos. E as 5 voltas que Norris esteve na liderança na Inglaterra, além do belo ataque em cima do Max Verstappen na largada para assumir a ponta, impressionou a todos, e pode ser um vislumbre do que o Norris pode fazer quando tiver um carro capaz de vencer corridas. A Red Bull estaria procurando ter os 2 melhores pilotos do grid, mesmo que a equipe continue dominando a categoria até 2026. E falando em domínio da Red Bull na Fórmula 1, o chefe da equipe, Christian Horner, descartou a possibilidade da equipe viver um domínio parecido com o da Mercedes na última década. Segundo Horner, já estamos vendo nesse exato momento as outras equipes se aproximando deles, diminuindo cada vez mais a grande vantagem de performance do modelo W14. E cita que a estabilidade no regulamento está permitindo isso, com o escalonamento do túnel de vento, dando mais tempo de desenvolvimento às equipes que estão mais abaixo na tabela. A grande verdade é que o foco da equipe já está em 2024, e a falta de atualizações permitem às equipes rivais se aproximarem da Red Bull. E a combinação do RB19 com o Max Verstappen trilha um caminho a passos largos em direção ao tricampeonato do holandês. E eu quero chamar a sua atenção rapidamente para um detalhe curioso. Com essa vitória no GP da Inglaterra, a Red Bull se iguala ao maior número de vitórias consecutivas na Fórmula 1. São 11 vitórias consecutivas da McLaren no ano de 88, e agora 11 da Red Bull entre o GP de Abu Dhabi de 2022 e o GP da Inglaterra de 2023. Mas essa sequência poderia ser muito maior, caso Verstappen ou Pérez tivessem vencido o GP do Brasil de 2022, no qual George Russell venceu. Vale lembrar que o Max tinha grandes chances de vencer aquela corrida, caso ele não tivesse colidido com o Hamilton. Então seriam 21 vitórias consecutivas da equipe, entre o GP da França de 2022 e o GP da Inglaterra de 2023. Mas a Mercedes também poderia ter essa sequência de 21 vitórias, entre o GP do Japão de 2015 e o GP de Singapura de 2016, caso Rosberg ou Hamilton tivessem vencido o GP da Espanha de 2016, no qual os dois colidiram na primeira volta, em um período onde a Mercedes sobrava. E se a gente pensar que se o motor do Hamilton não quebra no GP da Malásia de 2016, essa sequência de vitórias consecutivas poderia ser de 27 corridas. Então não há dúvida de que a Mercedes teve um grande domínio, mas a Red Bull deve sim superar todos esses números. E eu diria que com certa facilidade, dado o bom trabalho que todos dentro da equipe Red Bull estão fazendo por lá. O diretor técnico da Mercedes, James Allison, garantiu que o time alemão ainda tem muitas atualizações nessa temporada, já preparando o carro para o ano que vem, mas que as melhorias apresentadas pela McLaren no último Grande Prêmio vão ser analisadas pela Mercedes.
porque segundo ele, é incomum ter um salto desse tamanho no tempo de volta nessa fase da temporada. James Allison ainda diz que a Mercedes já tem as fotos do antes e o depois do carro da McLaren, e vão analisar tudo isso com uma atenção maior do que normalmente eles fazem, porque sabem que o que foi alterado nesse carro fez uma diferença significativa, e devem analisar se isso pode influenciar nas ideias de desenvolvimento do carro deles. Me diz aqui o que você acha sobre tudo isso, e se você quer saber das notícias da Fórmula 1, se inscreva no canal Mais da F1 para ficar sabendo de tudo e não perder nada.